Olá para você que nos escuta na Rádio Nacional ou pelas plataformas de streaming. Eu sou a Sara Kines e esse é o Radar Sonoro. Neste segundo episódio especial sobre bandas nacionais de rock formadas por mulheres, eu falo sobre Dominatrix, grupo que fez história no punk rock e foi um dos precursores no Brasil do movimento punk feminista conhecido como Riot Grrrl. Dominatrix surgiu em São Paulo em 95, ou seja, agora em 2025 a banda completa 30 anos. Foi fundada pelas irmãs Elisa e Isabela Gargiulo. Assim como em outras vertentes do rock, no punk rock e no hardcore, a cena era dominada por músicos homens, tinha pouco ou quase nenhum espaço para as mulheres tocarem. Fora do Brasil, já rolava o movimento Riot Grrrl com bandas como Bikini Kill, que surgiu em 1990. Formada apenas por mulheres que lutavam pelo protagonismo feminino sem a necessidade de serem validadas por homens, e também denunciavam o assédio sofrido dentro e fora dos palcos. A Kathleen Hanna, vocalista do Bikini Kill, lançou um manifesto publicado num fanzine em 91 que incentiva as mulheres, garotas a criarem suas próprias bandas. E foi nesse contexto que o Dominatrix surgiu em 95. Uma década antes, nos anos 80, as Mercenárias já tinham aparecido na cena paulistana. Aliás, o primeiro episódio desse podcast foi justamente sobre as Mercenárias e trouxe uma entrevista com a Sandra Coutinho. Bom, no começo dos anos 90, a cena do punk rock crescia no país, as Mercenárias já não estavam na ativa desde o final dos anos 80 e coube ao Dominatrix desbravar espaço na cena. Quando o grupo surgiu, as integrantes eram garotas que mal tinham seus 18 anos, mas deram voz a toda uma geração de meninas que se identificaram na vontade de cantar e tocar um instrumento. O primeiro álbum da banda, Girl Gathering, Reunião de Garotas em livre tradução, foi lançado em 97 e foi um marco ao fincar a bandeira do feminismo em meio a um cenário machista. Assim como as Mercenárias, Dominatrix foi uma referência para várias bandas femininas que viriam depois e fortaleceram a cena, que passou a ter festivais só com grupos de mulheres. Antes de falar mais sobre isso tudo com a entrevistada de hoje, vamos de som? Dominatrix com No Makeup Tips. Você ouviu Dominatrix com No Makeup Tips, sem dicas de maquiagem, e agora eu converso com a vocalista e guitarrista fundadora da banda, a Elisa Gargiulo. Elisa, seja muito bem-vinda aqui à Rádio Nacional. Muito obrigada, Sara, pelo espaço para a gente trocar essa ideia. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Elisa, a Dominatrix surgiu aí há 30 anos, né? E naquela época eu imagino que era ainda mais difícil reunir, né, integrantes, mulheres que tocassem instrumentos diferentes para formar uma banda. Como é que se deu esse encontro da primeira formação, que foi você, a Isabela, sua irmã, e a Estela? A gente não sabia onde encontrar pessoas para tocar, então a gente colocou um anúncio numa escola de música próxima à nossa casa. Uhum. E aí um rapaz entrou em contato com a gente começou a conversar com ele, até tocamos juntos, e aí a gente fez um ensaio com ele, depois a gente foi numa espécie de um recital dessa escola de música, conheceu ela. Foi mais ou menos assim, faz muito tempo, é difícil, né, lembrar. Mas foi colocando cartaz. Legal. E é uma coisa que acompanhou a gente muito no início da banda, para procurar a gente, para fazer fanzine, para fazer festival, para tocar junto, a gente usava muito esse recurso. Bacana. E eu comentei antes aqui sobre o Bikini Kill, e a banda da Kathleen Hanna foi aí uma influência pro Dominatrix, né? O que mais que vocês ouviam de som ali no começo dos anos 90? O punk nacional também era algo que vocês já estavam ligadas, ouvindo? Musicalmente, o Bikini Kill não influenciou o Dominatrix, foi na questão mais política e a forma como a gente fazia as coisas, o do it yourself, então a questão dos fanzines e tudo mais. A influência musical veio muito de rock
pesado, Metallica, Iron Maiden, depois veio de hardcore californiano, Lagwagon, até Green Day, Pennywise. Aí as bandas femininas que realmente influenciaram a gente eram Hole, L7, Babies in Toyland. O Picnic ele chega depois para a gente entender quem a gente é, que é uma banda feminista. Aquelas bandas que a gente tinha ouvido até então, parece que ficavam nem lá nem cá, não se assumiam feministas, como banda feminista. Então o Picnic veio aí para dizer para a gente que a gente era uma banda feminista, então trouxe essa identidade. Legal. E teve, inclusive, essa questão, né, que a Kathleen Hanna, em 91, fez aquele manifesto, né, do Riot Girl, que saiu num fanzine, e a cultura do fanzine era algo bastante efervescente na época, né, e vocês também tiveram, né, essa fase, né, o fanzine ser algo, um veículo importante, né, para troca. Sim, com certeza. A gente participava da construção de fanzines diversos, não só os nossos, por meio de entrevista ou até dando material, porque muita gente vinha na minha casa para consultar a biblioteca de fanzines que eu tenho para, por exemplo, fazer tese de mestrado. Isso Olha depois, só. mas antes era muito também para entender como fazer. Me mostra os fanzines das bandas aí, as fanzines feministas, o que está rolando esse ano. Então, eu tenho uma biblioteca gigantesca de fanzine. E era uma forma da gente colocar as ideias de um jeito mais organizado, porque no show, às vezes, você não conseguia conversar. Tinha aquela prática de dar letra de música em show também, nos anos 90, de você deixar ali no cantinho do palco um monte de xerox com as letras das músicas. Isso a gente viu muito em turnê que a gente fez na Europa, nos Estados Unidos, as bandas faziam isso também, mas o fanzine era um momento de organizar não só as ideias das bandas, né, da movimentação social, do feminismo jovem brasileiro, também fazendo review de demo que saía e fazendo uma série, sei lá, uma interface, um networking, né, de divulgação de classificados de banda até fanzine e turnê e tudo mais. Era bem legal. Ainda hoje tem fanzine, que a gente é muito comum no show Dominatrix alguém me dá um fanzine, um ou dois. Olha só. Então sempre ainda tá rolando, não com o volume que tinha antes, que era você chegar na banquinha que vendia merchandising, você ter a maioria da banquinha ser fanzine, aí o cantinho ficava para CD e camiseta, então tinha momentos assim, hoje não, mas ainda está sobrevivendo nessa forma de comunicação que é alternativa, e a gente considera como uma forma de comunicação bem punk, underground, muito valiosa. A resistência aí, né, que se mantém. E comentando sobre o primeiro disco de vocês, o Girl Gathering, né, que saiu em 97, e a capa dele traz ali a foto com duas garotas tocando, né, guitarra, sem o rosto. Isso é uma coisa que para as garotas que batiam o olho na capa gerava uma identificação imediata, assim, né, de pensar que, poxa, é possível, né, eu também posso, se eu quiser, também posso pegar um instrumento, tocar, né, isso foi algo, assim, bastante... um marco mesmo, assim, né, para toda uma geração aí de meninas, né? Você tocou num ponto muito interessante. De fato, ele acabou tendo esse efeito de noticiar de forma simples a inauguração de um movimento feminista punk por meio dessa possibilidade de pegarem instrumentos. De forma bem simples, comunicando essa ideia. Não é mais aquela, como você via muito no underground mais grunge, você tem uma menina na banda que toca baixo, só... ou tem uma menina que faz backing vocal. Não, tá todo mundo na frente ali, tocando guitarra, baixo, bateria. Então, isso foi bem interessante mesmo, ter esse impacto muito bem lembrado, Sara. Massa. E aí, em 98, veio o segundo disco, né, o Self Delight, que também foi lançado pela gravadora Teenage na Box, e também pelo selo Chlorine Records, que foi um selo fundado por você, né? Sim. A gente ia lançar esse disco no mesmo ano do Girl Gathering, porque a gente já tinha tanta música, porque a gente já tinha gravado um monte de demo. Então, quando veio a questão do CD, a gente teve que separar em dois. E até o pessoal falava, não lança dois no mesmo ano, espera o ano que vem. Mas eram músicas que a gente já tocava, né? E trouxe uma sonoridade mais hardcore, mais técnica, que a gente diz, tinha muito mais solo de guitarra, né, porque uma certa resposta, não só para uma influência que a gente estava ouvindo na época, assim, muito hardcore, né, propaganda e tudo mais,
Mas essa coisa, elas só conseguem fazer essas coisas gritadinha, não sei o que, tipo No Makeup Tips, que parecia um som mais inocente, né? 3 acordes. Então, o Self Delight é um disco que a gente colocou muito empenho na questão técnica. Né? Legal. E aí, você estava comentando antes, né, das turnês, né, fora do país. O Dominatrix fez turnês pela Europa, pelos Estados Unidos, ali pelos anos 2000, né, e com as letras cantadas em inglês, isso ajudou aí a atrair o público de fora? Eu acho que talvez, mas o hardcore punk e underground da época tinha bastante idiomas diferentes. Tinha até Esperanto, que é um idioma que não tem nem nação. Então tinha banda que cantava em Esperanto. Deve ter ajudado, sim, com certeza, em algum nível, porque comunica, é uma língua do Império, né? Mas a maioria das bandas da nossa geração, daqui do Brasil, cantavam em inglês. Não é que aqui quando a gente acelera o tempo mais para frente, fica achando, parece estranho, né? A gente tocando em inglês, todo mundo fala, nossa, quando eu mostro. E eu fiz isso muito, né, de levar um CD e tal, em alguma movimentação feminista, porque eu sempre andei por tudo quanto é canto aí. Eu falava, mas por que você canta em inglês? Até eu explicar que era o panorama da época, o cenário, que todo mundo cantava em inglês. Demorava um pouco para entender, né, mas era isso. E lá por 2009, o Dominatrix lançou o compacto Quem Defende Pra Calar, que aí sim trouxe músicas em português. O que levou vocês naquele momento a mudar do inglês para o português? Eu, pessoalmente, estava sentindo uma vontade política de deixar as mensagens mais ali na frente do som, por mais que no show não dê para ouvir. E também uma questão de desafio de composição. Porque para mim sempre foi muito simples fazer a composição em inglês, nunca tive dificuldade. Ouvindo muito música em inglês, e para transformar isso para o português eu achava um desafio muito grande. Então eu fiquei com essa vontade e acabei gostando e achei que fez muito sentido. E assim foi. Legal. Vamos ouvir então agora a Dominatrix com Filhas, Mães e Irmãs. Você ouviu Dominatrix com Filhas, Mães e Irmãs. Elisa, nos últimos tempos, o feminismo tem ganhado mais espaço na discussão pública, ao mesmo tempo que a gente tem aí termos como empoderamento, que parece esvaziado de sentido, né, num feminismo neoliberal, né, totalmente apropriado aí pelo capitalismo. Você que está nessa luta há bastante tempo, como que a gente mantém aí o debate sobre o feminismo em meio a essa disputa de narrativas? Eu acho que isso sempre aconteceu. A gente ouve muito a Melinha Teles contar da construção feminista do início que ela participou ali na ditadura, que os próprios partidos políticos colocavam, obstaculizavam a pauta feminista de várias formas, né? Dizendo que, enfim, tem que esperar primeiro vir o socialismo para depois vir falar de feminismo. Então, é constantemente uma pauta que a gente tem que lutar pelo direito de falar abertamente, de uma forma generosa, articulada, com o maior número de pessoas possível, e dando conta que é uma luta histórica também. Então, assim, eu acho que o feminismo ele vai sempre enfrentar alguma coisa. Como eu falei aí, a questão das mulheres na ditadura traziam a pauta e enfrentavam essa ideia de que tinha que estar em segundo, terceiro plano, que tinha uma luta maior, luta de classes e tudo mais. Eu acho que, assim, não é novo que o feminismo encontra um obstáculo no debate público. Só que, com o advento das redes, a velocidade da informação, a quantidade de vozes, porque antes você tinha, assim, um 8 de março, você tinha 2, 3 vozes. Hoje você tem milhares de vozes. Talvez a influencer do momento seja a voz mais interessante para uma marca falar sobre feminismo no dia 8 de março. Dali a um ano, essa mesma influencer já não vai se identificar com isso, porque o que está pegando é um outro tipo de discussão. E aí eu acho que a gente sempre vai enxugar gelo.
faz parte da luta feminista lutar contra o esvaziamento dessa pauta, que é tão, dentro dela, é tão diversa, então o desafio é gigantesco. Claro. O que não dá é para a gente parar de falar, perder o ânimo, porque existem vozes que estão indo contra a ideia de construção social do feminismo. A gente tem que seguir. Não tem solução. É luta dia a dia. Aí vamos em frente, né? E você fez parte aí da produção de edições da Marcha das Vadias, também do Lady Fest, que é um festival voltado aí para as questões de gênero, dirigiu documentários sobre mulheres, a ideia do Faça Você Mesmo, do movimento Riot Girls, são elementos aí que te norteiam nessa trajetória, né? Muito, porque acho que a gente foi encontrar depois na luta feminista coisas que a gente achava que tinham sido inauguradas pelo movimento punk. Então, as mulheres, há séculos, milênios, tinham que, com recurso minúsculo que tinham, produzir estruturas sociais que pudessem servir como resistência. Redes de apoio mútuo e tudo mais. Redes de reivindicação. Então, assim, quando eu começo a entrar na minha trajetória feminista de construção de movimento, eu falo, poxa, então isso aqui é muito mais antigo do que o punk rock. Isso aqui é muito mais revolucionário do que o rock and roll. Isso aqui é muito, entendeu? Então, assim, foi como se fosse uma forma muito mais potente do que a gente já tinha encontrado de resistência. Então, foi maravilhoso sempre. Meu encanto com o feminismo e com as diversas manifestações do feminismo é justamente essa. Como resistir com alegria, certo? Resistindo, porque a gente está na América Latina, que é um território de lutas e sonhos, já dizem as promotoras legais populares. Então, a gente sempre encontrou isso. Resistência de altíssima qualidade e potência e muita arte. Muita poesia, muita expressão artística interessante. Então, é por isso que eu sempre falo, o feminismo não é só uma forma de fazer política, mas é uma forma de viver, de se conectar, de se expressar. Então, com certeza. É onde a gente se encontra. E aí eu ia perguntar também, ao longo desses 30 anos de banda, né, pensando aí, né, que o Dominatrix foi, né, assim, um dos precursores do movimento Riot Girl no Brasil, né, tem toda essa história, né, muito massa, assim, com o feminismo, né, de representar aí, né, várias garotas e continuar, né, e virou uma referência depois da banda, vieram aí outras bandas inspiradas, né, no Dominatrix. Ao longo desses 30 anos, você acha que mudou aí a relação da forma como músicos homens, né, como a indústria, enfim, a indústria não, né, a cena mesmo, enxerga as mulheres que tocam, né, ainda é preciso, tem que provar alguma coisa para alguém, ou dane-se, né, não precisa se validar para os outros, enfim, como que você percebe, assim, né, ao longo desse tempo? Eu acho que a própria história recente do país já indica pra gente se as coisas melhoraram ou não, certo? Então, assim, pro caso feminista não é diferente. A gente vai dar um passo para frente para 2 passos para trás. Então, era muito comum a gente tocar numa virada cultural, num ano que a gente era hiper bem tratada, para no ano seguinte ser super maltratada do cara mais alto ali da organização até o mais baixo. Estou falando dos homens envolvidos, não as mulheres que estavam junto ali produzindo. Então, estou dando um exemplo de uma manifestação pública, né, musical, que acontece aqui em São Paulo, mas isso pode ser refletido em outras coisas. Então, não acho que as coisas tenham melhorado. O que ocorreu é um mascaramento do discurso misógino. Isso já tinha lá atrás, porque quando a gente começou, a pauta feminista era de domínio masculino. Então, quando a gente começava a falar de feminismo no palco, a gente descia do palco, aí vinha um rapaz que estava no primeiro semestre de Sociologia da USP, ensinando a gente sobre Simone de Beauvoir. Olha, o que vocês falaram no palco não está correto. Então, já é uma pauta masculina. Então, você tem esse comportamento duplo entre alguém achar que entende mais que você, porque estudou mais, e também o comportamento masculino paternalista, de mascarar a misoginia e tratando você super bem, mas no fim das contas é o que a gente vem testemunhando bastante, entra ano sai ano, de mulheres reclamando da falta de representatividade nos festivais, por exemplo, que é o que o Dominatrix tem a ver, que é música.
Isso desde festivais de hip hop, festivais de trap, festivais de reggae, festivais de rock, tudo, todas as vertentes, a gente vê uma reclamação, uma reivindicação sobre a questão da representatividade. Então, o capitalismo ele tem sua forma de se reciclar nas suas, né, nos seus mecanismos de poder. Então, a gente está sempre lutando contra isso. Bacana. E aí, É um diagnóstico ruim, né, mas... realista, porém não dá para desanimar aí, né? No ano passado, o Dominatrix... O que leva, desculpa interromper, mas essa questão do faça você mesmo. Então, até quando a gente tem que esperar, mas tudo bem, tem que também reivindicar o dinheiro que vai para a cultura, porque é dinheiro público. Então, a gente fica nessa, né? Tipo, entre colocar nossa energia e reivindicar esses espaços que são de dinheiro público e também, poxa, mas também não ficar o tempo inteiro contando só com isso para poder existir como banda. E aqueles artistas que desistem de fazer arte porque não tem mais edital. E é uma coisa que acontece, por exemplo, num panorama de uma política que está mais para a extrema-direita. Acabam editais de arte, cultura, né? A cultura é a primeira coisa a ser cortada, né? E a gente sabe que é difícil viver de música no Brasil, né? Ao longo aí desses 30 anos de banda, você é a única integrante que está desde o começo, né? O Dominatrix teve várias formações, então vocês sempre tiveram outras ocupações para além da música. No entanto, por exemplo, a formação atual e as anteriores também são mulheres que estão na música há muitos anos também. Né? Então, por mais que eu sou a única da formação original, mas as mulheres que estão comigo hoje, elas estão fazendo música há muito tempo, né? Eu ia pedir para você comentar quem é a formação de hoje do Dominatrix, quem que tá com você? Então, Monique Martinelli está na guitarra, a Aline no baixo e a Pitê na bateria. Então, é uma formação que eu acho que tem uma qualidade absurda, não só a questão musical, mas pessoal também, uma noção total da história da banda. Isso é importantíssimo para a pessoa querer estar aqui na banda e, enfim, tocar essas músicas que estão aí há muito tempo, né? Massa. E no ano passado, o Dominatrix tocou no Festival Mulheres no Punk. Esse ano vocês já fizeram shows também. Tem a previsão aí na agenda para comemorar os 30 anos de banda? Cara, com certeza vai ter, porque é em dezembro o aniversário da banda, então vai ter que ter algum show, mas ainda a gente não agendou. Como sempre, todo mundo muito corrido com seus empregos, mas vai ter com certeza alguma coisa aí. Legal, vamos acompanhar aí. Acompanhando pelo Instagram da banda, né, @dominatrixfeminista. Legal. E falando sobre o som, né, a gente teve em 2018 o lançamento do Meu Corpo é Meu. O último lançamento de música de vocês foi esse? Teve algum depois? Não, eu fiz produzir coisas com outras pessoas, mas o Dominatrix foi esse no âmbito de um projeto de uma ONG feminista que tratava o projeto sobre direitos sexuais e reprodutivos. Então foi um disco que eu produzi, Ventre Lá e com Mente Livre, com outros artistas, Juiz Caça-Capa, do Francisco El Hombre, Brisa Flow, Mulamba, Luana Hansen. Então, a minha parte musical, a parte do Dominatrix, sempre teve em atividade também. Então, esse foi um projeto que foi muito interessante. A gente lançou em vinil e tá no Spotify. Muito legal mesmo, sim. Tá certo, Elisa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Radar Sonoro Vida Longa e ao Dominatrix e ao movimento Riot Girl, super importante aí no Brasil, né? E por aqui a gente encerra então com mais som. Vamos ouvir Dominatrix com Meu Corpo é Meu.